Bom dia, amados, paz nesse coração lindo. Vamos inscrever no nosso canal, vamos deixar o nosso joinha. É muito importante para a gente continuar divulgando a palavra de Deus. Muito obrigada. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo que Ele abençoe o nosso dia, abençoe o nosso coração, nos dê saúde, nos dê paz, entendimento, muita sabedoria para vivenciar a Sua palavra. Amém. Hoje nós vamos terminar o livro de Atos. E o título que eu escolhi é Você sabe por que o julgamento de Paulo não foi divulgado? Para a gente que está acompanhando essa história, a gente não vê a hora de chegar no último capítulo para saber o desvendamento da história, para saber qual foi o veredito final de César. Mas nós vamos ficar surpresos porque não vai relatar sobre o julgamento de Paulo. E vocês sabem por quê? Nós vamos aprender sobre isso no capítulo de hoje. E também é curioso que neste capítulo a gente vai entender um pouco mais sobre o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos ver no caso do apóstolo Paulo, ele é um pregador, um apóstolo do Senhor, trazendo a palavra. Então ele vai apresentar para os fiéis um Jesus de duas maneiras. Para aquele que aceita nosso Senhor Jesus Cristo, lhe é dada a vida eterna. Mas para aqueles que escolhem não ouvir, não seguir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está falando, Jesus Cristo vai lhes dar um tratamento diferente, que é o julgamento, e essa pessoa vai ser totalmente banido da presença de Deus. Agora, nós que pregamos a palavra de Deus, todos os pregadores, eles são supostos a pregar a mesma coisa, que aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente recebe um dia como galardão a vida eterna. A gente pode viver do lado do Pai. Mas quando a gente rejeita, a gente tem que pregar sobre o julgamento de Deus. O que é que vai esperar? Para quê? Para que a pessoa pense um pouco mais sobre isso e volte para Deus. Leitura de Atos, capítulo 28, versículos de 23 a 31. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si.
E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos inteiro Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E nós vimos no capítulo passado que Paulo havia chamado os mestres da lei, as pessoas responsáveis pela sinagoga, os judeus, para conversar. E hoje vai explicar que Paulo esteve explicando sobre a Boa Nova desde de manhã até a tarde. Veja que é um período muito grande. Então, Paulo teve a oportunidade, com certeza, de explicar os pontos mais importantes, mais relevantes, com detalhes sobre a Boa Nova. E aí está falando também que Paulo lhes deu explicações e testemunhou sobre o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. Leitura de Atos 26, 22 e 23. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. Aí está um pequeno resumo daquilo que foi falado pelos profetas. E Paulo passou esse dia explicando para eles sobre a Boa Nova, mas muitos deles acreditaram naquilo que Paulo falou e outros não. Veja só, esse povo judeu estava dividido. Nós sabemos que muitos se converteram, mas à medida que alguns se convertiam, os outros morriam de ódio, porque eles não concordavam de maneira nenhuma com o cristianismo. E isso foi o que aconteceu quando Paulo estava também pregando em Licaônia. Os judeus estavam divididos. O que é que eles fizeram? Eles saíram atrás de Paulo a pedrada, e Paulo e seus companheiros tiveram que fugir de Licaônia. Então, eu estou dizendo isso para vocês verem a seriedade dessa situação, porque esses judeus realmente, eles não brincavam com aquilo que eles acreditavam. E daí os judeus começaram a discutir entre si, nervosos ali, começaram a sair, deixaram Paulo. Mas antes de deixarem Paulo, Paulo fez uma advertência a eles. Quando Isaías disse: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais verão. Essa é a situação que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui, todo lugar que ele ia, esses judeus iam atrás dele, tentando descobrir algo para o incriminar, para o prender, ouvindo aquilo que Jesus estava falando, mas não, eles se faziam de entendido, se faziam de surdo e mudo, porque eles entenderam. Eles estavam analisando a fala de Jesus a fundo para prender Jesus e matá-lo. Mas nós vamos ver que eles não consideraram como verdade. E aqui também, essa advertência de Paulo vai ter consequências. Porque não só Paulo, mas outros, nós vimos que Estevão foi morto por causa disso. Nós vimos que outros apóstolos também já tinham sido martirizados. E eles se recusavam a aceitar aquilo que eles estavam ouvindo. Só para esclarecer sobre essa dureza do coração, para a gente entender realmente, porque é algo que está acontecendo na nossa igreja até hoje.
Até hoje tem gente brincando de ter fé, tem gente brincando de ir na igreja, fazendo uma igreja totalmente diferente. A sua igreja não quer saber desta igreja porque é uma igreja que se acha santificada e condenam a minha. Esse é só um exemplo, mas a briga entre igrejas existem. Mas veja que tudo isso não faz parte daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós, porque existe apenas uma igreja, uma fé, um Jesus Cristo. Então, o que é que a gente está fazendo? É a aderência satânica entre nós. Apesar da gente ir lá na igreja e achar que é uma igreja de Deus, mas essas igrejas que causam divisão, que proíbem os cristãos de serem livres na fé, é uma igreja altamente satânica, e corram dessas igrejas, minha gente. Sobre essa profecia que Paulo está falando de Isaías, está escrito em Isaías 6:9. Ele disse: vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendem. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Veja que Deus repudia tanto a atitude do povo que ele deixa que o Satanás haja entre o povo, fazendo o povo surdo e mudo. E isso é muito sério. A pessoa não tem um coração devotado a Deus. Por quê? Porque a pessoa está escolhendo essas artes satânicas. E Paulo está falando claramente, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não é o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente, a gente vê igrejas superlotadas, a gente vê certos shows com milhões de pessoas indo lá. Mas quantas pessoas santificadas a gente está vendo? Não santo, vamos dizer pessoas justas, honestas, que não faz maldade para ninguém. De 100 a gente não tira um? Será que eu estou mentindo aqui? Então, gente, a gente tem que ponderar que todos nós somos pecadores e erramos sim. Mas nós que pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo temos que estar vigilantes. Sempre que erramos, arrepender, pedir perdão e não errar mais. Viver uma vida digna e honrada. Jesus espera esse esforço de nós e nós temos que nos esforçar, rejeitando essas forças malignas, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração para Jesus Cristo, não para as artes satânicas. Isso tudo que Paulo está falando aí é sobre a cegueira espiritual, uma das piores cegueiras, que a pessoa está vendo, está ouvindo, está participando, mas ela não está vivendo dentro daquilo que Deus quer. Ela não está se esforçando para ser uma pessoa melhor. E quando alguma coisa acontece, a pessoa fica toda arrependida porque algo muito mal aconteceu na sua vida. Mas sabe o que está acontecendo com essa pessoa na realidade? Ela está chateada pelo mal que aconteceu, mas a maioria dela não está arrependida do pecado que fez. Só não quer o mal, não quer conviver com o mal. Quer que Satanás manda muita ilusão na vida dela, que é melhor, que traz felicidade, traz prazeres para o corpo. Essas
coisas a gente tem que tomar muito cuidado e renovar diariamente, sair desse mundo pecaminoso, tirar as correntes que estão nos levando para o abismo. Vamos considerar a boa nova de Deus. Boa nova, vida nova, mudar de vida, é isso que nós precisamos. E não existe uma vida mudada com o coração negro, sujo, duro, que não tem luz, porque Jesus é luz e o Espírito Santo habita onde há santidade, onde existe alguém querendo, fazendo esforço para recebê-lo. Leitura de João 12, 36 e 37. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. O que aconteceu? Jesus estava ali expulsando demônios, curando cegos, coxos, paralíticos e tudo mais, pregando a boa nova, mas o povo estava se fazendo de surdo. O povo não estava o aceitando como Messias. Então preste atenção aí na palavra, está dizendo: Jesus foi embora e se ocultou deles. Veja, a palavra está aqui para nós, mas se a gente não segue, Jesus vai se ocultar de nós, ele vai embora, ele se distancia de nós. Porque Jesus ama o pecador, nós pecadores somos seus filhos, certo? Mas se nós estamos no pecado, Jesus não ama o pecado. Jesus rejeita, abomina qualquer forma de pecado. Então, a gente tem que sempre pensar nessa divisão entre o pecador e o seu pecado. O pecador é filho de Deus, mas lembre-se que Jesus não arrasta nenhum pecador pelo cabelo para vir para ele porque ele o ama. Não, Jesus quer que esse pecador o reconheça, que esse pecador vá para ele de coração, de alma e que o ama de verdade, que aceita tudo que ele ensinou e que quer viver uma vida santa ao seu lado. Não aquele pecador que continua escolhendo o pecado, escolhendo Satanás. Esse tipo de pecador vai ter a rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, é o que eu disse no começo, nós pregadores temos que falar sobre o julgamento implacável de Deus que virá para essas pessoas. Eles serão jogados no lago de fogo e serão banidos da presença de Deus eternamente. E Paulo vai explicar que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, porque os gentios ouvirão. Veja que quando Jesus converteu o apóstolo Paulo, ele enviou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Por isso, o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. E veja que também quando Pedro estava pregando aos gentios em certa ocasião, o Espírito Santo desceu sobre ele. E até Pedro ficou abismado que isso aconteceu. Por quê? Porque não era comum para os judeus terem qualquer tipo de relacionamento com os gentios. Eles consideravam os gentios um povo impuro. Então, se algum judeu fosse na casa de um gentio por acidente, ele estaria contaminado e tinha que passar por um processo muito intenso de decontaminação. E veja que agora o apóstolo Paulo está falando para eles que os gentios irão ser salvos. Por quê? Porque os judeus, que Deus sempre prometeu a salvação, estavam rejeitando Jesus como o Messias.
E os gentios estavam aceitando Jesus como Messias, sendo batizado e sendo convertidos totalmente. Veja, gente, o grande erro dos judeus é que sem Jesus eles não serão salvos. Eles podem estudar todo o Antigo Testamento, podem ser os maiores peritos, podem fazer o que fizer, mas sem Jesus eles não serão salvos, porque aquele que salva é Jesus, por isso que ele é chamado Jesus o Salvador. A gente não tem acesso a Deus a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é caminho, verdade e vida. E está escrito, ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Aí, felizmente, alguns dos judeus se converteram, mas outros não. E eles partiram e Paulo continuou na sua casa em que ele havia alugado. Mas veja que Paulo não era um homem de cruzar os braços, não. Ele continuou o seu trabalho e ele continuou pregando a boa nova, e diz aí a palavra que ele pregava livremente. O apóstolo Paulo, ele ficou 2 anos na prisão em Cesareia, inocentemente, e nesses 2 anos ele pregava e ele escrevia cartas. E agora ele vai passar mais 2 anos aqui nessa primeira prisão, porque vão libertar ele, ele vai ser preso de novo, mas este livro não está falando. Então ele vai passar mais 2 anos lá e ele vai escrever aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses nesse período em que ele está na primeira prisão de Roma. E aí o livro vai terminar abruptamente, sem nos dizer o que é que aconteceu com Paulo. E vocês sabem por que Lucas não está falando para nós sobre o julgamento de Paulo? Para quem não sabe, Lucas é o autor do livro de Atos e ele não está falando, alguém sabe aí? De acordo com a informação cronológica que nós temos, Lucas terminou de escrever o livro de Atos antes do primeiro julgamento de Paulo em Roma. É por isso que o livro não está falando. Mas por que esse coração tão negro, tão endurecido dos judeus? Vocês sabem qual é a origem de tudo isso? Gente, a gente vai se infiltrando no pecado quando a gente vai rejeitando as coisas de Deus e a gente vai mergulhando nas coisas deste mundo. E daí a gente vai passar a viver por poder, por dinheiro, pela ganância, prazeres sexuais, prazeres mundanos, corporais, a gente vai cometer muitos pecados. A partir do momento que a gente está nessa área muito trevosa, o que é que acontece? Satanás está batendo palma e está andando de braço com a gente. E aí ele vai nos enganar de uma maneira tão convincente que a gente não vai saber a diferença do bem e do mal, da verdade e da mentira. A pessoa passa a viver um mundo mentiroso, enganoso e sujo, achando que ela é feliz daquela maneira. Mas na realidade elas estão acorrentadas por essas forças malignas e indo abismo abaixo a cada dia. E veja o que aconteceu com Jerusalém. O povo judeu foi severamente castigado depois dessa advertência de Paulo. Todos vocês sabem, de acordo com a história, que Jerusalém foi totalmente destruída. Tudo que eles tinham se acabou, não foi? Então a gente não deve brincar com as coisas de Deus assim, dessa maneira. Deus tem sido muito paciente conosco, mas a gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa vida espiritual, eliminando essa cegueira espiritual que nos leva cada vez mais para o mal
e a gente está preferindo esse mal e rejeitando aquilo que existe de mais sublime, de mais maravilhoso para a gente viver, para a gente direcionar a nossa família, as pessoas que a gente ama. E tem muita gente aí que ele está no pecado e não está no pecado sozinho, ainda tem o pecado de influenciar os outros. Leva aqueles que eles amam junto para o abismo. Isso é muito sério mesmo. Vamos considerar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca esteve errado e nunca estará. E a sua vinda está muito próxima. E ele virá para fazer um julgamento implacável, para separar quem é dele e quem não é. Eu oro a Deus que todos nós consigamos ver esse problema que existe entre nós, que a gente consiga ver o quanto mergulhado no mundo de mentira a gente está e que a gente possa observar que sem Jesus Cristo a gente não pode se libertar. A gente vai cada vez mais cair para o abismo. Nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo e viver com Ele dia a dia, aceitando-o como nosso Salvador, o nosso bom pastor, aquele que cuida de suas ovelhas. Suas ovelhas somos nós, então Ele, quando nós o aceitamos, Ele está cuidando de nós. Ele está passando conosco todas as dores, as opressões desta vida. Ele está pouco a pouco nos ajudando a libertar deste mundo e destas forças malignas, porque o retorno para a casa do Pai é através de um caminho muito estreito, mas quando a gente passa com nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos totalmente protegidos e guiados, orientados para chegarmos ao nosso objetivo e receber o galardão final que o apóstolo Paulo sempre disse. Amém. Muito obrigada, meus amigos, por estarem me ouvindo. Espero que a palavra de Deus hoje tenha tocado o seu coração e que você considere nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e mude a sua vida completamente. Muito obrigada pelo apoio ao nosso grupo. Muito obrigada pelos joinhas, pelos compartilhamentos. Muito obrigada a você que se inscreveu recentemente. Peço que continue inscrevendo no nosso canal para ter acesso aos nossos vídeos. Este trabalho é realizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de ninguém mais. Que Jesus nos abençoe, muita paz no seu dia, muita paz no seu coração. Amém.